Prau! Fala aí, galera. Estamos aí de volta, Terra Concursos, professor Rodrigo Bernardo. Estamos dando sequência aqui ao nosso pacote de legislações especiais, trabalhando ainda a Lei 11.343 de 2006, a Lei de Drogas, né? A gente falou bastante já, avançamos aí na parte teórica, a parte de introdução. Para os concursos de nossa profundidade aqui, a gente está trabalhando Polícia Penal, enfim, investigador de polícias, esses concursos de nível médio aí, que não vão exigir de vocês muita profundidade nessa matéria. Então, a gente vai trabalhar profundamente o artigo 28, o artigo 33. A minha aposta para os concursos de Polícia Penal e os concursos aqui do Estado do Espírito Santo é o artigo 28. O artigo 28 tem sido muito cobrado, inclusive pelas mudanças que ocorreram nele, o fato dele não tá sendo previsto mais pena privativa de liberdade no artigo 28 da lei, e o entendimento do STF com relação a esse, que continua sendo crime, muito embora não esteja previsto nele ainda pena privativa de liberdade, o que vai de encontro aí ao artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. A gente explicou isso um pouquinho na aula passada, mas já dando início aqui, trazendo essa matéria para vocês, e vamos embora. Joguei aí no final do bloco para vocês algumas questões, e durante o desenrolar da aula também estamos aí resolvendo algumas questões de concurso, para que você saiba como essa matéria é balizada, como essa matéria é cobrada, ok? Pelas bancas aí nesses concursos de natureza policial. É uma matéria fundamental para quem presta concurso aí para a área policial, Defensoria Pública, Ministério Público, magistratura, enfim, é uma matéria imprescindível para você garantir uns pontinhos aí. A prova, por exemplo, a última prova aqui no Estado do Espírito Santo, banca CESP, UNB, atual Sebrasp, né? Veio aí com as 3 ou 4 questões só em cima dessa temática. Então hoje a gente sabe que a disputa está acirrada e a gente não pode negligenciar os pontinhos, tem que catar os pontos periféricos, tem que procurar não perder ponto nenhum, porque a diferença entre aquelas pessoas que estão sendo nomeadas, a diferença entre aquelas pessoas que estão sendo aprovadas dentro do número de vagas e o cara ficar fora é muito pequena. Fiz o último concurso para delegado de polícia no estado de Minas Gerais e teve 2 pessoas lá que conseguiram gabaritar toda a prova. Então o pessoal tá afinado, tá para frente. Então, assim, vamos junto, vamos fazer o máximo que a gente puder e vamos encerrar aí os pontos que a gente acha que é mais importante dentro dessa temática. Lembrando que as nossas dicas de estudo já ficaram, nossas dicas de ouro, que eu gosto de chamar, já ficaram no início do nosso bloco. Nesse bloco de legislação especial que a gente está fazendo, trocou de lei, eu faço novamente aquela temática, aquele apanhado, mas lembrando que você tem os pilares que você tem que estudar. Não é só assistir a videoaula. Você tem que assistir a videoaula, ler a letra da lei, ler a lei seca. Lei seca, falo com meus alunos. Outro dia uma menina da minha mentoria me ligou e falou: mas professor, o senhor está falando sobre lei seca, que lei seca é essa? Uma lei que não bebe? Não, gente, a lei seca é a lei sem comentários de doutrina. Está aqui, ó. Estou passando para vocês aqui o meu material de apoio, está aqui. A lei, por exemplo, estou dando aula para vocês e a minha lei 11.343 está aqui do meu lado. Então, sempre quando eu citar no meu slide, ou que eu citar aqui um artigo, vai lá ver o artigo. O estudante de concurso não pode ter preguiça de ler. Então, parou aqui, viu uma questão, vou fazer a leitura de onde está o dispositivo para vocês, que soluciona a questão, vai lá e vê o dispositivo. Leitura da lei seca. Outra questão que eu sempre falo, estou relembrando aqui, a gente está começando agora o aquecimento, passe em concurso público é aquele que acerta mais questões. De repente você pode ter um conhecimento jurídico gigantesco, mas não está treinado, não está habituado a solucionar questões de concurso. E o cara que está só solucionando questões de concurso e estudando muito pouco, o cara tem malícia, ele vê a questão, ele já vê ali aonde o examinador colocou a casca de banana, ele consegue te passar. Então, ler a letra seca da lei, responder questão de concurso, o máximo que você puder. Doutrina, jurisprudência quando for necessário. Por exemplo, essa lei que a gente está estudando, a lei de drogas, ela necessita, o STF, o STJ tem um entendimento muito grande, muito recente de institutos. Então, é importante você estar linkado na jurisprudência, na doutrina, a respeito dessa temática. Enfim,
E a videoaula vem complementando aí, vem trazendo aí, tá cansadão, já bateu bastante material, para ver a videoaula, ou então inicia por um, mas lembrando que esses 3 ou 4 pilares que eu passei para você aqui, letra da lei, exercício de resolução de questões e provas anteriores, doutrina, jurisprudência, são os pilares que você tem que ter para poder ter musculatura para enfrentar a sua prova, ok? Então vamos lá, paramos no final do nosso último bloco, a gente estava encerrando o dispositivo do artigo 28, que é a minha aposta, repito aqui, não vou cansar de falar isso, a minha aposta, se tiver uma ou duas questões aqui na prova do Espírito Santo, por exemplo, Polícia Penal, IASES, ou os concursos que virão aí na área policial, a minha aposta é no 28. A minha aposta é no 28. Seja o entendimento jurisprudencial doutrinário a respeito dele, seja por essa inovação. Nós só temos em todo o instituto, em todo o dispositivo legal penal brasileiro, nós temos um dispositivo que tem essa característica. Então, se essa lei for cair, provavelmente virá. Entende? Então, não vai malhar em ferro frio. Então, se a tendência das bancas é ficar no 28, supere aí tudo que você tem sobre o 28, entendeu? Nem de mais, nem de menos, mas a profundidade correta para você conseguir a sua aprovação. Então, vamos lá solucionar essas questões aqui e dar prosseguimento aí à nossa verborreia aí. Analista judiciário do STF, banca CESP, UNB, atual Sebrasp, né? É atípica, quer dizer, se a gente é aula especial aqui, você já estudou, eu parto do princípio que você já estudou a teoria do crime. Teoria do crime é teoria tripartite, finalista, o crime é o fato típico, ilícito e praticado por agente culpável. Então, quando a gente fala em fato atípico, é porque exclui ali a tipicidade. Então, algum dos elementos ali do fato típico, qual seja, conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Então, um desses elementos faltou ali nessa assertiva. Então, é atípica a conduta do agente que semeia plantas que constituam matéria-prima para a preparação de drogas, ainda que sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Aí você tá resolvendo questão de concurso com a gente aqui, não estamos fazendo bateria de solução de concurso. Aqui no Terra Concurso, por exemplo, a gente tem bateria de solução de concurso, lei de execução penal, a gente fez uma bateria de solução de concursos, direitos humanos nós temos uma bateria de solução de concurso, então a matéria que a gente não estamos só resolvendo questão, mas como a gente está fazendo aqui, tenta resolver, volta na matéria se for o caso, lê a letra da lei, a gente está ali na casa do 28, então leia o 28, lê o parágrafo 1º, leia o parágrafo 2º, enfim, e tenta solucionar a questão. Para o vídeo, pausa, depois você volta e vê a correção que a gente vai fazer aqui. Então vamos lá, e leia o enunciado com bastante tranquilidade, com bastante firmeza, se tiver alguma dúvida, volta. Ciente que jogo é jogo, treino é treino. No dia da sua prova, você não pode ficar queimando tempo demais numa questão. Então, tá com dúvida, não veio a questão, parte para outra, porque senão você fica muito tempo ali, fica nervoso, fica ansioso e acaba perdendo o time da prova, ok? É atípica a conduta de quem semeia plantas que constituam matéria-prima para a preparação de drogas, ainda que sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Deixa eu ver aqui qual a cor da minha caneta que está aqui. Vamos colocar aqui a caneta vermelha para auxiliar vocês. Então, essa assertiva primeira aqui, semear é plantar, né? Essa questão foi dada pela banca, questão de número 1 aqui, gabarito, errada. Ok? Errada. Questão assertiva errada. Por quê? Porque essa conduta de semear, ela é uma conduta típica. Então, ela é prevista como lei. Vamos ver aqui onde é que ela está instalada aqui. Artigo 128, parágrafo 1º. Façamos a leitura. Então, está lá no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, parágrafo 1º. Nas mesmas medidas submetem-se quem, para seu consumo pessoal, semeia. Então, a semeadura está lá
está previsto como tipo penal também no artigo 28. Então, essa questão está errada, ok? Vamos na segunda questão aqui. Juiz Federal, TRF, CESP-UNB. A mencionada lei, ou seja, a Lei 11.343, a Lei de Drogas, menciona a mencionada lei não contém previsão expressa para o agente que semeia, cultiva ou realiza a colheita de planta destinada à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar a dependência física ou psíquica. Aí vem aqui a questão para consumo compartilhado, eventualmente, e sem objetivo de lucro, com pessoa de seu relacionamento. E essa parte aqui, senhores, não se encontra na descrição do artigo 28 e seus parágrafos. Então, essa assertiva aqui, como a mencionada lei não contém previsão expressa para que o agente semeie, então não contém essa previsão, em função do final, essa parte que eu risquei. Então, essa questão aqui está correta. Certa, ok? Questão número 2 foi dado pela banca aqui como certa. Façamos a leitura aqui do mesmo instituto que a gente está vendo aqui, do artigo 28, parágrafo 1º. Parou, vai lá, abre a sua lei, vai no site digita aí na pesquisa, no Google, coloca lá, Lei de Drogas, Lei 11.343. Aí você vai abrir, onde eu vou ver isso, professor? Sempre no site do Planalto. Eu tenho que acessar o site do Planalto e ver quais foram as modificações legislativas que ocorreram nesse período. Então, se você está estudando, e o examinador ele adora essas questões que são mais novas, então, não dê bobeira. Vá no site do Planalto e acompanhe lá pelo site do Planalto. Vou fazer a leitura aqui do 28, parágrafo 1º. As mesmas medidas submetem-se quem, para o seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe planta destinada à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou química. Então percebam que essa parte final não se encontra no disposto, então a questão foi considerada correta pela banca. Vamos adiantar. Questão de número 3 aqui. Faz a leitura da questão de forma bem tranquila, juiz federal, CESP-UNB. Vamos ver aí. Aquele que semeia, cultiva ou colhe para consumo pessoal, planta destinada à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica, responde por tráfico, dada a ausência dos verbos semear, cultivar e plantar na descrição do 28. Então, olha só, gente, o tráfico de drogas, a gente vai estudar ainda agora, é o nosso próximo tópico aqui, o artigo 33. Então, a pessoa não responde pelo tráfico de drogas aqui. Então, ela vai responder aqui na fórmula do 28, que tem essa previsão legal para quem tem essa finalidade, esse propósito, esse especial fim de agir, de plantar, semear ou cultivar para consumo próprio, ok? Então, se o cara tem no seu propósito, na sua finalidade específica, no seu dolo específico, que é para consumo próprio, que ele plantou, colheu ou semeou para consumo próprio, ele está no 28, ele não está no tráfico de drogas. Se ele tem o propósito ali de fumar com outra pessoa, de dar para outra pessoa, mesmo que de forma gratuita, de fumar junto. Dei esse exemplo, até dei o exemplo se eu tivesse indo assistir o show do Hélio Bentes. Então, dei o exemplo aqui várias vezes na aula passada. Então, esse dispositivo pela banca, essa assertiva, essa pergunta, olha só, gente, e por isso que quanto mais questões de concurso você fizer, melhor. Outro dia eu mandei, socializando isso com vocês, que são alunos aqui, eu mandei uma bateria de concursos, de questões de concurso, para uma turma presencial que eu dou aula. E quando eu cheguei na sala de aula para fazer as correções, um aluno virou para mim e falou assim: ô professor, eu não respondi porque o senhor esqueceu de colocar as assertivas A, B, C, D e E. Pelo amor de Deus, gente. Então, olha só, o modelo de questões aqui do CESP, dessas questões, dessas 3 que a gente está fazendo aqui, por exemplo, é para você colocar certo ou errado. A assertiva que eles estão te dando para você julgar se ela está correta ou equivocada. No caso aqui, o tráfico de drogas é um tipo totalmente diferente do artigo 28. Então, se fossem a mesma coisa, estariam no mesmo tipo penal. Então, eles têm características diferentes, finalidades diferentes, bens jurídicos tutelados diferentes e o dolo diferente. Então, não responde por tráfico, ok?
A finalidade não é essa. A finalidade dela aqui é o consumo próprio. É aquele que semeia, cultiva ou colhe. Para consumo pessoal. Qual é o dolo do cara aqui? É traficar? Não. O consumo dele, o dolo dele está no 28. O dolo dele está no 28. Ok? Se você pegar o caput do 28, faça a leitura. Quantas vezes, professor? 1 milhão de vezes. Então, a gente está estudando aqui, vai lendo, lendo, lendo. No dia que você chegar na prova, vai te ajudar. Então, olha só. Quem adquire, guarda, tiver em depósito, transportar, trouxer consigo para consumo pessoal, drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Aí vai lá. O dolo está aqui aonde? Para consumo pessoal. É o especial fim de agir. Qual é o propósito dele? Aí quando você vai no parágrafo primeiro, ele fala, nas mesmas medidas submete-se a quem? Para consumo pessoal. Semeia, cultiva ou colhe. Então, a finalidade dele, o propósito dele era o consumo pessoal. Não é tráfico. A ideia de tráfico aqui está fora. Então, a questão aqui está errada, ok? Errada. Opa, errado. Vamos que vamos. Partiu, hein? Então, vamos lá. Vamos fazer a leitura aqui do Instituto. Os 2 institutos que eu acho fundamentais, que eu acho assim, que a gente tem que aprofundar e é o que a gente vai fazer nessa aula aqui para a gente encerrar, justamente é a questão do 28 e o 33, ok? A parte de cumprimento de pena, de progressão de regime, a gente estudou em lei de execução penal, tá lá na parte de lei de execução penal, ok? Aqui a gente vai trabalhar a questão dos crimes e os crimes que têm mais probabilidade de cair no seu concurso. Então, o que diz a lei? O que diz o caput? O que diz a cabeça do artigo 33? Importar são 18 núcleos. O núcleo, falava numa sala, falava numa aula de penal ontem, em parte geral, percebam que são verbos no infinitivo, eles dão a ideia de certeza, de firmeza, de ação. Então, olha só, são 18 núcleos. Esse tipo penal é um tipo penal misto de conteúdo variado, então ele tem vários tipos penais no mesmo artigo. Então, olha só quantas ações o cara pode fazer, são 18 no artigo 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ok? Aí droga a gente já estudou aqui, a gente já sabe o conceito de droga que está na portaria da Anvisa, número 344. Então, o que a gente estudou lá no 28, de certa forma, serve para o que a gente estudou aqui. Então, ainda que gratuitamente, olha, vou chamar a atenção de vocês aqui, porque quando a gente fala em tráfico de drogas, a gente tem a ideia que o tráfico só tem a questão pecuniária envolvida, a questão de dinheiro, de troca de valores e tal. Então perceba que já no caput aqui, já estou colocando de vermelho aqui, justamente para você não perder casca de banana em questão de concurso. Então, gente, olha só, o caput do artigo 33, ele já traz de cara a ideia que ainda gratuitamente, ou seja, sem aquela questão financeira envolvida. Sempre quando a gente fala em tráfico, a gente tem uma ideia do cara entregando a droga e o cara passando o dinheiro escondido. Então, perceba que o tipo penal não traz isso. Sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Percebam aqui a mesma coisa que a gente trabalhou no 28. Se existe autorização e se existe o acordo com a administração, por exemplo, a administração tem lá uma certa quantidade plantada para estudos científicos, para utilização da indústria farmacológica. Né? Eu estava até vendo uma reportagem essa semana que o Maguila, né, lutador de boxe, está fazendo um tratamento que o remédio que ele está tomando é a base de cannabis. Então, assim, se tem autorização legal, se é regulamentado, então você foge do tipo penal. Então tem essa figura tanto no 28 como aqui no 33 também. Percebam que tem que, estudando lá, você vindo da teoria geral do crime, você tem o fato típico, você tem também aquela questão da ilicitude e da culpabilidade. Então, mesmo que o fato seja ilícito, você tá plantando, o cara está colhendo,
mas tem autorização, ou o cara está transportando, mas tem autorização, ou o médico está ministrando e está receitando, mas tem autorização, o cara está num tratamento à base de uma substância que é considerada como droga, mas tem autorização, então a gente foge aí dessa questão da ilicitude ou da contrariedade aí com o ordenamento jurídico, ok? Esteja isso bem tranquilo na sua cabeça, que existe essa possibilidade. E quando for fazer questão de concurso em prova, esteja com os seus instintos aguçados. A questão vai gritar para você a resposta. O examinador vai fazer com que fique claro que você perceba essa situação, se ela ocorrer aí. Então, vamos lá. Pena, reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multa, ok? Então, se o cara pratica várias dessas ações, por exemplo, ele importa, exporta, remete e prepara, na mesma situação fática, o mesmo produto, o STJ entende que é um tipo penal só, ele vai responder por um crime só e não por vários. Eu já vi várias questões de prova trazendo essa ideia. Então, perceba que essa espécie de tipo penal, e você vai estudar isso na parte geral, como ela tem vários núcleos, então ela é de conteúdo variado. Se o cara pratica um ou pratica 2 desses núcleos, 3 ou 4, múltiplo, né? Ele responde aí como se estivesse praticando um fato só, se ele estiver no mesmo conceito, na mesma ideia, no mesmo perfil de tempo, tá? A mesma substância. Por exemplo, eu não posso, se eu estiver importando maconha, exportando cocaína, remetendo crack, aí já é diferente. Aí eu vou responder por vários tipos diferentes, ok? Vamos adiantar? Então, a introdução. Inicialmente, é importante relembrarmos que a Constituição Federal possui mandamento de criminalização, quer dizer, a Constituição vem em 88, a nossa Constituição é de 1988, e a Lei de Drogas ela é de 2006. É lógico que a gente tinha 63, 68, 76, já falei isso na introdução lá. Mas quando a Constituição vem em 88 e fala sobre os crimes hediondos, e fala sobre os crimes equiparados hediondos, e nessa relação ele coloca lá naquela teoria dos 3 T's, o tráfico, a tortura tráfico, tortura e o terrorismo, e equipara essas 3 figuras ao crime hediondo, a Constituição ela está dando um mandado de criminalização. Para quem esse mandado de criminalização? Para quem faz a lei, para o Congresso Nacional, e para quem opera a lei, o juiz de direito, o promotor, o delegado. Então, a Constituição está fazendo um mandado de criminalização, estabelecendo certas balizas que devem ser observadas quando o Estado estiver tratando, quando o Estado estiver lidando com aquele tipo penal especificamente. Então, quando a lei vem e fala sobre a Constituição vem e fala sobre o tráfico, e a Constituição traz um mandado de criminalização, tem que estar dentro dessas balizas. Gente, isso aqui não cai em prova, não. Isso aqui despenca. Despenca. Então, aquela leitura do artigo 5º da Constituição, que vai trazer ali, por exemplo, que são inafiançáveis, são imprescritíveis, não cabem fiança. Então, se liguem, estejam plugados nisso aí. São institutos, são partes da legislação que, para quem vai prestar concurso público, é condição sine qua non, é condição necessária que você esteja na sua massa cinzenta. Então, vamos lá. Em relação aos crimes hediondos e equiparados a hediondos, nesse sentido, a própria norma constitucional dispõe o seguinte. Então, o que fala a Constituição? Está aí, ó, artigo 5º, número 63, XL, pauzinho, 63, da Constituição Federal de 88. Diz assim a nossa Constituição, está aí no material para vocês. A lei considerará crimes inafiançáveis, então não cabe fiança. Isso aqui cai muito em prova objetiva despenca. E insuscetíveis de graça e anistia, insuscetíveis é que não cabe, né? Não cabe graça ou anistia. Aí vem aqui. A prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo. Então, essa aqui, para quem está começando a estudar agora, nunca ouviu, isso aqui é clichê para o pessoal que está estudando há mais tempo aí, essa aqui são os 3 T's.
3Ts porque você tem ali a figura da tortura, você tem o tráfico, ilícito de entorpecentes e drogas afins, e você tem o terrorismo. Olha só, 28, consumo não é tráfico. Associação não é tráfico. Então, separe os tipos penais. Já vai a dica para vocês aí. A Constituição fala em tráfico ilícito de entorpecentes. O tráfico ilícito de entorpecentes, nós estamos no 33, ok? Qual o tipo penal? 33. 28, por exemplo, se você falar que o 28, que a gente já estudou, a gente superou ele, é equiparado a hediondo, está errado, ok? Então, aqui nós estamos no tráfico. E outra, clichê também, 1 milhão de questões de concurso. Esses crimes, eles são equiparados ao crime hediondo. Eles não são crimes hediondos. A gente vai fazer a gravação, a próxima aula que a gente vai gravar aqui, minto. A próxima aula que a gente vai gravar é o crime de tortura, lei de tortura. Mas nós vamos gravar também a legislação de crimes hediondos. Então, quando a gente gravar crimes hediondos, o critério é legal, é a lei que define quais são os crimes hediondos e o rol é taxativo. Então, os crimes hediondos são aqueles que estão descritos na lei de crimes hediondos, ok? Então, a teoria dos 3Ts aqui, eles são equiparados a hediondos. O que significa dizer isso? Que o tratamento que é dado para os crimes hediondos é idêntico. Vou dar um exemplo aqui para ficar na mente de vocês até a gente superar essa matéria em aula específica. Quando a gente fala em prisão temporária, via de regra, a prisão temporária são 5 dias, ok? Se você fala em passou os 5 dias ali, independente, se não for renovado, ou se essa medida não for transformada, não for jogada para uma medida mais grave, por exemplo, você sai da prisão temporária e vai para uma prisão preventiva, que aí ela já entra em tese sem tempo ali de duração, a temporária são 5 dias via de regra, para hediondo são 30. Então já muda todo o tratamento. Olha só o que a lei fala, o crime equiparado a hediondo. Ok? Então, essa é a teoria dos 3Ts. Se vier na sua prova, eu já vi 1 milhão de questão de concurso falando isso, que o tráfico de drogas é crime hediondo, você vai colocar errado. Se a tortura é crime hediondo, você vai escrever, são crimes equiparados a crimes hediondos, sem medo de errar, ok? Então, vamos voltar aqui, vou dar uma limpada aqui, e a gente vai colocar a borracha aqui. Fica aí para vocês já a teoria dos 3Ts, tá? Aí não estou dando áudio constitucional aqui para vocês, mas já fica aqui essa dica. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo, e os definidos como os crimes hediondos. Percebam que a própria lei fala aqui, ó, e os definidos como crimes hediondos. Tem a parte da doutrina e professores, né, que falam isso também, que a lei não tem palavras soltas, desnecessárias. Então, olha só, a lei está falando dos 3Ts e depois ela está falando os definidos como hediondos. Então, são duas coisas diferentes, senão ela não precisava de falar, ela falava só os hediondos. Então, para você não errar a questão de concurso besta, tá? Por eles respondendo, os mandantes, pode dizer aqueles que mandaram, né, autores indiretos, os executores, e os que, podendo evitá-los, se omitem. Então, fica na alça de mira essa questão. Perceba que o 63, ele não fala sobre prescrição, mas tem dispositivo que fala quais são aqueles que são imprescritíveis. Chove em prova também, ok? Então, vá lá na sua Constituição, leia e esteja atento a esses dispositivos legais aí. Vamos adiantando aqui. A primeira conclusão que podemos retirar é que o tráfico de drogas é considerado crime equiparado a hediondo. Já até me adiantei, mas está aí no seu material aí. Repetindo, olho no olho. O tráfico de drogas é crime hediondo? Não. O tráfico de drogas é crime equiparado a hediondo, ok? Essa teoria é a teoria dos 3Ts, onde se encontram também a tortura, o terrorismo e o tráfico de drogas. O tráfico de drogas está previsto na Lei 11.343, de 2006, no seu artigo 33, caput. Tem 18 núcleos. Aí esses 18 núcleos não precisa se decorar, mas você tem que estar ligado ali. Toda possibilidade que você tiver de ler, leia. Quanto mais você lê, mais vai estar na sua massa cinzenta, tá? Não precisa de decorar ali os 18 tipos, mas saiba ali aqueles que são
Procura ler. A repetição leva à perfeição. Nós somos aquilo que fazemos repetidas vezes, repetidamente. Então, o cara é fisiculturista. Ele não vai malhar uma vez e o Schwarzenegger não malhou uma vez e foi fazer a exposição do seu corpo num campeonato. Ok? Não funciona assim. O Guga ganhou Roland Garros, acho que 2 ou 3 vezes, ele não deixou para treinar em cima da hora. Então, nós somos aquilo que fazemos repetidas vezes, repetidamente. Tem que treinar. Ok? Precisa de eu decorar lá os 18? Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer. Perceberam? Então, assim, sempre, eu já li aqui, por exemplo, 3 vezes. Então, sempre quando você tiver a possibilidade de ler, vai lendo, 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 até entrar na sua massa cinzenta. O cerne aqui, passou para vocês, nesse slide, a teoria dos 3 T's. Passei a ideia que não cabe ao tráfico de drogas. Estou falando de tráfico, 33, esquece o 28. A questão da fiança e também é insuscetível à graça e anistia. Esses conceitos vocês vão estudar na parte geral do Código Penal, com outro professor, e que eles são crimes equiparados aos hediondos. Eles têm o mesmo tratamento dos crimes hediondos, mas eles não são crimes hediondos, eles são equiparados, ok? A você.